Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo guardada da ira vindoura. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 21. Vou ler do versículo 34 ao 36. Dizem assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 26 de agosto de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos os inscritos. Abençoa, Senhor, a minha família, a minha vida, essa nossa missão aqui. Te agradeço por tudo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei esse tema hoje para a palavra do dia porque eu quero trazer assim um assunto quase como uma sequência da mensagem de ontem que eu ouviu, sabe que eu falei sobre o nosso destino eterno, que é morar no céu. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Ontem eu mencionei, eu sempre digo que eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito, pela palavra de Deus, que nós, como igreja, não passaremos pela grande tribulação. Porque a grande tribulação, a gente sabe que será um tempo de ira, um tempo de juízo de Deus sobre o mundo. E a igreja, eu acredito, pela palavra de Deus, que não está destinada a sofrer esse tipo de sofrimento, a ira divina, a ira vindoura, como eu dei no tema, divina porque vai ser da parte de Deus, mas a igreja está destinada à salvação. Nossa esperança é Cristo Jesus vir buscar a sua noiva antes da tribulação começar. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, amigo, você que ainda não se decidiu para Jesus, aceita Jesus, porque precisamos vigiar e permanecer fiéis, esperando a bendita esperança da volta de Jesus. E eu não vou falar muita coisa, eu relacionei aqui alguns versículos, alguns textos bíblicos, e depois você, a senhora, o senhor, leiam esses versículos com calma, para que você entenda, a senhora, o senhor, que segundo esses textos bíblicos que eu vou deixar aqui para vocês, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18, fala daquela situação quando Deus prepara Noé. Noé é o tipo da igreja, um exemplo, né? É o tipo é aquela família que Deus separou, avisou, e Noé pregou, e muita gente não quis aceitar, e é assim que a igreja faz hoje. Então, Deus preserva Noé, naquela preparação que ele orientou Noé e sua família antes do dilúvio que destruiu toda a terra. Em Gênesis ainda, capítulo 19, versículo 16, a gente encontra Ló, ele sendo salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu estou dando esses exemplos no Velho Testamento porque é o tipo da igreja que vai acontecer, tá? E depois eu vou deixar alguns versículos aqui do Novo Testamento. Êxodo capítulo 12, versículo 23, fala que Israel é protegido ali naquele momento, na Páscoa, né? Naquela praga sobre o Egito. Daniel capítulo 2, capítulo 13, versículo 28, também é importante, depois você veja aí. Salmos capítulo 34, versículo 19, diz que o Senhor livra o justo de todas as aflições. Como uma grande tribulação vai ser, uma grande tribulação mesmo,
muita dor, muito sofrimento, e porque Jesus ama essa noiva, ele não vai permitir, porque ele vai livrar, como diz aqui o salmista, o justo desta grande tribulação. Livrar como? Arrebatando, né, a igreja antes disso começar. Aliás, a propósito, a grande tribulação vai dar-se início porque a igreja não vai estar mais aqui e o Espírito Santo também. Porque quem está aqui na terra ao lado da igreja é o Espírito Santo, e é ele que vai arrebatar a igreja para se encontrar com Jesus nos ares. No Novo Testamento, a gente encontra Paulo falando exatamente sobre a ira futura, a ira vindoura, que o nosso Deus, ele nos livra dessa ira vindoura, que traduzido é a grande tribulação, a ira de Deus sobre os homens pecadores. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Também encontramos na primeira carta, também na primeira, né? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que nós não fomos destinados à ira, à grande tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 9, nós fomos salvos ou seremos salvos da ira pelo sangue de Cristo. Jesus nos salvou através de seu sangue. Então, se Jesus nos salvou, é para a gente morar com ele, né? E estar livre desta ira futura, dessa grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, eu acho esse versículo mais emblemático sobre o assunto, diz que nós seremos guardados no dia ou na hora da tentação, que traduzido é provação, grande tribulação, que há de vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Então nós seremos guardados, ou seja, seremos arrebatados antes desse dia, dessa hora da grande tribulação aqui, que é chamado de tentação. E para encerrar, Lucas capítulo 21, versículo 36, que foi exatamente o texto básico que eu escolhi aqui, a gente vê o Senhor dizendo que devemos ficar, né, vigiando o tempo todo, orando para que sejamos havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Que coisas? Exatamente a grande tribulação, né? A gente estando vigiando, nós não vamos ser pegos desapercebidos. E também vou deixar aqui para vocês lerem depois 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, que fala da transformação do nosso corpo no abrir e fechar de olhos. Vai ser de repente, vai ser um dia comum, não vai ter barulho, vai ser um dia que todo mundo vai cantar, vai sair, vai pregar, vai estar muita gente despreocupada, muitos crentes cristãos desapercebidos, porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Jesus disse que virá como ladrão de repente, então não vai ter negócio de grande tribulação. Para essa igreja não, tá? Agora, a grande tribulação vai ficar para aqueles que não subiram, né, para se encontrar com Cristo. Espero que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo para que a gente possa chegar lá. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.